tal uma história com personagens cativantes, fortes, empoderados e esses personagens aliado a uma trama que te prende até o último parágrafo, onde tem mortes, assassinatos, suspense. Meu Deus, isso é um thriller? Uma das coisas que eu mais gosto e aprecio é o fato do autor conseguir me enganar. Sim, eu gosto de ser enganada, no sentido literário. Essa autora, ela tem essa facilidade comigo. Eu já estou no 3º livro dos Pilares do Mundo e ela continua esplêndida. Eu até pensei assim, pô, o que ela tem mais para me mostrar que em 2 livros ela não me mostrou? Mas afinal, do que se trata essa trilogia? Essa fantasia é no contexto medieval. Então aí você já mentaliza florestas, seres estranhos e bruxas. Nessa história, as bruxas estão sendo acusadas de libertarem um mal. Um mal que, sinceramente, a gente já conhece desde o início do século, que se chama poder. Pontos de vistas e tudo que você imaginar, e aliado com uma força masculina muito forte. A gente vai conhecer a Ari. A Ari é uma moça que vive numa casinha muito simples, sozinha. Sua mãe e sua avó dá-se a entender que faleceram. E tem os Fires, que é um povo extremamente arrogante, que vive lá no mundinho dele e que só desce ao mundo dos humanos quando precisa de alimento e brincar com as moçoilas. Sei que vocês me entendem. E a Ari acaba despertando o interesse de um desses elfos, o Lúcifer, o Senhor do Fogo. Esses elfos, por sua vez, cada um deles tem uma forma alternativa de animal para poder iludir as moças e levá-las para a cama, né? E a história toda desse livro é em torno dessa sedução. Acontece que o Lucifero acaba se interessando pela Ari, pela forma dela ver a vida, pela forma dela ver esse sentimento do amor. Para além disso, tem outro personagem, aquele famoso triângulo amoroso. Temos o outro lado da história, um inquisidor que está disseminando o discurso de queimar todas as bruxas. Nesse mundo que a Anne criou, todo mundo conhece a magia, então não é uma coisa escondida. As pessoas conhecem, sabem. Alguém da família já se envolveu com algum Fire. Para além disso, ainda tem um preconceito dos próprios Fires com os Fires que acabam se casando com humanos e têm filhos. Esses filhos não podem ir para Tinhalain, não podem ficar lá, então as crianças acabam sendo abandonadas. São diversos temas que a gente vai acompanhando ao longo dessa trilogia. O que me fez apaixonar por essa série, por essa trilogia, foi a forte presença feminina, a representatividade que a autora colocou nessa trilogia. Ela colocou personagens femininos muito fortes em situações de decisão que talvez a gente esperasse dessa personagem feminina outra atitude. Mas nesse primeiro livro eu já comecei com a Ari muito firme de caráter, uma firmeza de caráter muito grande. E eu até pensei, pronto, ela vai se deixar levar pelos argumentos do personagem masculino aqui, vai acabar se deixando seduzir e fazendo o que eles querem, né? Mas eu tive uma surpresa enorme com o rumo que essa história tomou. A Ari se demonstrou, no final desse livro, uma personagem muito forte. Ela é um personagem em si muito sensível, mas um personagem com uma fibra muito forte. Outro ponto positivo que eu encontro nesse livro, ele é muito dinâmico, porque não é só a história da Ari que está acontecendo aqui, está acontecendo várias outras histórias ao mesmo tempo, e isso dá um ritmo à leitura. É uma fluidez muito grande, você não se cansa por conta disso, porque você, ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa numa cidade com a história da Ari, o núcleo da Ari, numa outra cidade está acontecendo com outros personagens que ela vai nos apresentar
apresentando esses personagens porque vai fazer sentido esses personagens no segundo livro. O primeiro livro já me deixou muito envolvida, já tem aqui muito suspense, tem mortes aqui que, meu Deus, eu tô no terceiro livro agora, então eu posso dizer com clareza que essa série é muito visual, é muito visual. Eu sempre escuto esse tipo de série medieval com música de fundo de ação, porque isso me deixa mais imersa dentro da leitura. E eu consigo ver os personagens assim, claramente, é como se eu estivesse na tela de cinema vendo. Assim, eu queria muito que se tornasse um filme, uma série, que for. Eu gostei muito da leitura do primeiro livro, gostei, como eu falei para vocês, da representatividade que tem do sexo feminino, dos horrores que a gente consegue ver e consegue sentir. Só quem é mulher vai sentir, e escrita por uma mulher ainda é mais forte, porque a gente consegue sentir todo o sofrimento, toda a opressão desses personagens femininos, o que elas passaram. E aí a gente vai para o segundo livro. O que foi o segundo livro? O segundo livro foi espetacular, ri horrores. A gente foi apresentado já lá no outro uns personagens, mas aqui a gente conhece novos personagens. Sim, minha gente, são muitos personagens, porque são muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Eu me perdi no terceiro livro, confesso, porque às vezes eu tinha que lembrar aquele personagem pertence a tal clã. Isso é um dos pontos negativos dessa história, mas eu entendo por que ela fez assim. A gente conhece o caçador, a Aske, que é uma Fire, é a senhora das florestas. É uma personagem incrível. Eu tenho que pontuar a Aske porque ela é forte, ela é tudo que um homem... Eu não sei se eu vou conseguir expressar isso direito, mas sabe aquele homem poderoso? Aquele homem que chega chegando, aquele homem que é líder, aquele homem... Pronto, é a Aske. Mas só que é uma mulher. E eu posso estar sendo interpretada errado dessa vez, mas é porque eu nunca vi, assim, eu nunca li nada dessa forma. Ela é um personagem muito forte que essa autora criou, muito. E ela consegue ter uma liderança, se posicionar enquanto mulher. E preste atenção que até dentro do clã dela tem preconceitos contra certos cargos. Fires, mulheres não podem ser o caçador, que na história é ela. Cada Fire é um senhor de alguma coisa. Nesse caso, ela é o caçador. E o caçador não poderia ser mulher. Ela não é que não poderia, mas não tem muita credibilidade. Você pode ser chamada a lutar a qualquer momento ali. O avô dela, com medo de que isso acontecesse, escondeu que ela ia ser caçador, e escondeu durante muito tempo que ela ia ser a sucessora dele, né? Senão outras pessoas teriam vindo e desafiá-lo para um duelo e aí poderia tomar posse se ele tivesse um poder baixo. E eu vou deixar claro também que o poder da magia é um protagonista nessa trilogia. Porque o poder da magia aqui, ele pode escolher quem ele quer, sabe? Ele pode se manifestar, ele pode chamar. A magia é algo muito forte dentro dessa trilogia. Nesses dois primeiros livros, eu fico assim com pena da comunidade bruxa. Por quê? Porque são pessoas super amáveis até então, que só cuidam da natureza, que estão ali protegendo os lugares antigos, que é onde... Esses lugares antigos é onde os Fires conseguem acesso ao mundo dos humanos e também estão protegendo o mundo dos humanos, porque com elas lá, a magia delas faz o cultivo, a natureza trabalhar de uma forma genuína e harmônica. E, no entanto, estão sendo acusadas e perseguidas por esse bem que elas fazem. Então, eu fico, meu Deus do céu, coitada dessas bruxas, porque de um lado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que é que acontece? À medida que o Inquisidor consegue assassinar ou destruir um desses lugares antigos, a magia que antes estava ali harmônica se converte no mal, em seres monstruosos que podem matar tantas pessoas, os humanos, e comer as almas dessas pessoas, como podem drenar toda espécie de vida ali perto. Para além de que eles se pegam no lema que as bruxas têm, não fazeis o mal. Por que essas bruxas não
tendo magia, não se defendiam disso que estava acontecendo com elas. E aí elas têm esse lema muito forte, não fazer isso mal. E hoje eu percebo que se elas, toda vida que elas iam se defender, aquilo que elas estavam fazendo podia também ter um reboot. Por elas ter esse lema muito forte e por serem mulheres e por serem dóceis, é muito mais fácil delas serem manipuladas ao longo de toda essa história e de serem subjugadas. Eu já tinha os 3 livros aqui em casa, pensei assim, não vou, ler todos de uma vez, porque senão eu vou entrar numa ressaca literária daquela. Não façam isso. Por quê? Esse aqui é o 3º livro e a gente está sendo apresentada a Selena. Se você se decidir a ler essa série, compre os 3 de uma vez e leia os 3 de uma vez. Passei do 2º livro para esse praticamente 4 meses, assim, 4 meses e meio para ler. Quando eu voltei para essa história, foi terrível, porque aqui a gente já é apresentado a novos personagens e os novos que foram apresentados no 2º livro são muitos homens. Então para fazer uma ligação entre uma história e outra, tá acontecendo mais coisas e a história toda aqui é muito corrido, porque estão indo para uma situação pontual, de guerra. Então aqui alianças estão sendo feitas. Aqui a gente vai conhecer a Selena, que até agora propiciou para mim uma das melhores cenas que teve até agora nessa trilogia. Esse é o último livro, mas eu vou ter que dizer isso. Sabe aquela história de que as bruxas estavam sendo subjugadas, de que as bruxas estavam não sei o quê? Pois então, aqui nesse 3º livro vamos conhecer uma pessoa que vai entrar de frente, sabe? Que vai se levantar para defender o nome dessas bruxas e esfregar na cara, tanto dos humanos quanto, mas mais na cara dos Fais, porque até então são seres arrogantes e prepotentes e que se acham os melhores e que as bruxas têm que servi-los. Essa trilogia toda com personagens femininos do início ao fim, poderosas em relação a serem decididas, poderosas em tomar decisões de frente, de liderança, na parte da guerra, na parte de casa, e mostra a luta de mulheres pela sobrevivência, mostra a luta dos homens, os seus aliados para defender o que eles têm que fazer, as posições que eles são colocados. É uma fantasia muito diferente das fantasias que eu já venho lendo, não tem nada de amorzinho, é muito dark. Um dos diferenciais que eu vi na Anne Bishop é o fato dessa presença feminina durante toda a trilogia, muito forte, das escolhas dessas personagens, vai até contra ao que a gente culturalmente sabe sobre ser mulher. O ponto negativo para mim é o fato de ter muitos personagens e por mais que eu goste de livros que mostre todos os pontos de vista dos personagens, chega um ponto que fica muito cansativo essa mesma dinâmica, porque ela segue essa mesma dinâmica nos 3 livros. Então tá acontecendo uma história aqui, tá acontecendo outra história ali, tá acontecendo e todo mundo tá indo para o mesmo rumo. São as coisas assim pontuais que eu não gostei tanto. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário se você já leu alguma coisa da Anne Bishop. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se gostou desse vídeo, dá um gostei. Até o próximo vídeo.